Esse é o episódio 86 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Podfactory em São Paulo. E hoje eu converso com a Ana Laura Magalhães, cofundadora da Eve NFT e da ONG Humana, além de ser uma das principais criadoras de conteúdo sobre educação financeira no Brasil. Ana, obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço o convite. Fico super honrada em falar um pouquinho com você. Obrigado, Ana. Sabe que um pouco mais cedo, no começo da tarde, mandei uma mensagem para uma amiga em comum, a Débora Foloni, afinal foi ela que apresentou a gente. E eu falei, eu vou gravar com a Ana hoje. Ela falou, acabei de almoçar com ela. Então vocês estavam tramando já, né? Sim, assim, você sabe que quando duas mulheres alinham os astros ali, a gente tem capacidade de conquistar o mundo inteiro, né? Mais ou menos o nosso futuro plano. Ana, eu tava vendo uma palestra que você deu num TEDx alguns anos atrás, e teve uma frase que me chamou a atenção e que me parece que vale para o seu momento, que foi: nada se começa do nada, mas um projeto começa do zero. E de um ano para cá você tá nessa, né? Criando e desenvolvendo novos projetos, né? Como é que tá essa fase? Sim, tô numa fase bastante interessante de mudança, assim, né? Uma mudança impositiva, na verdade. Eu saí da sociedade de um grande grupo financeiro, que era onde eu tocava esse projeto de conteúdo de educação financeira, que foi uma coisa que eu me apaixonei, me encontrei. É até curioso que isso conecta depois com a fala do TEDx, e eu vou chegar nesse ponto. Mas hoje eu tô numa fase de conhecimento. Eu tenho a possibilidade de dedicar tempo para várias coisas que estão dentro do meu interesse. E aprofundar, conhecer gente, entender como que o mundo tá funcionando. Eu não tenho aquela responsabilidade de agenda para cumprir uma determinada função. Enquanto eu ainda tô nesse processo de saída desse grupo, mas várias ideias já surgiram. Então você trouxe dois nomes, né? A Eve, que hoje já é a maior organização autônoma descentralizada de mulheres da América Latina. Então, para quem gosta de blockchain ou quem está inteirado nesse assunto, uma DAO é exatamente isso, né? Uma organização autônoma descentralizada. E fundei esse projeto social, uma empresa social, que é a Humana, que a gente tem o objetivo de romper ciclo de violência e vulnerabilidade de mulheres hoje no Brasil. Então, nosso maior objetivo é trabalhar a empregabilidade feminina. Então, é muito legal. Hoje eu faço dois projetos que, no fundo, tem um pouquinho de conexão, porque é muito voltado para essa questão do empoderamento, mas que eu aprendi quando eu trabalhava com educação financeira. Que eu via dentro do Brasil, que é um país que tem muita precariedade de educação, e educação financeira também, né? Tem precariedade de educação em vários níveis, educação financeira é uma delas. E eu percebia que, por mais que falar de dinheiro seja algo que traz um pouco de desconforto para muita gente, falar da detenção de capital quando o assunto é para mulheres, você tem um pouco mais de problema, porque nem sempre são elas que cuidam da gerenciação daquele capital, embora elas possam participar da produção, do nascimento daquilo. Então, geralmente, deixa para o pai, ou para o irmão, para o marido. Meu filho resolve isso para mim, ele que entende essas coisas. E não necessariamente, é um pouco dessa detenção de capital intelectual mesmo. Você pode ser detentora do seu recurso que você conquistou sozinha e vamos fazer você ser independente através disso. Sabe o que é interessante você falando? Que eu vejo que você teve uma carreira profissional, apesar de ser jovem, com muitas experiências, né? E parece que, olhando para trás, uma coisa foi se conectando à outra. Então, aquela fala do Steve Jobs, né? Você consegue só conectar os pontos olhando de trás para frente, né? Então, parece que tudo que está se abrindo de oportunidade veio desse encerramento de um ciclo, né? Que você falou agora há pouco, né? Da maior instituição financeira, talvez uma das maiores do Brasil. Mas uma coisa que me chama a atenção é assim: quem conheceu você por conta de conteúdo nas redes sociais, que foi o meu caso, né? O que chama muito a atenção é a sua habilidade de comunicação, né? Sempre foi assim desde criança? Não, imagina. Claro que não. Eu era aquela pessoa que não conseguia apresentar um trabalho na faculdade na frente da sala. Morria de vergonha. E como tem muito essa questão da conexão, né, das experiências que você vai vivendo, e é por isso que eu fiz esse TEDx, pra falar que nada surge do nada. Porque eu tava num almoço com uma amiga, ela tava apresentando um projeto, ela veio, tive uma ideia do nada de criar esse projeto. Falei, cara, como ela tem capacidade de falar que veio do nada? Olha o tanto de coisa que ela viveu até aqui, que essa ideia surgiu de repente na cabeça dela, mas ela veio de algum lugar. E se você olha pra etimologia da palavra nada, é nada. Então, não tem como nada vir do nada, né? Mas você vem do zero. Você vem de um começo. Você vem de algum pedaço, de alguma ideia, do surgimento de algo que você viveu, de alguma experiência. Então,
eu tive que me adaptar. Eu tive que aprender a me comunicar. Por quê? Eu estava tocando aquele projeto de educação, eu tinha tido aquela oportunidade de tocar isso. Como eu fiz mestrado, para você formar no mestrado você tem que dar aula. Então eu tive também que criar esse skill, né, de comunicação. E o que eu mais entendi era sobre a importância de me colocar no lugar da pessoa que me ouvia. Por quê? Eu entrei no mercado financeiro sem saber muita coisa sobre o mercado financeiro, mas eu tinha curiosidade de saber como funcionava. E como eu era muito curiosa, eu ia pesquisar, só achava livro difícil. Eu falava, gente, mas como é que começa? De onde vem? Qual que é o zero? Qual que é o marco zero aqui desse negócio? Então eu comecei a criar conteúdo para falar com pessoas como eu era. Quando eu entrei no mercado financeiro, eu entendi que existia até uma necessidade de comunicação difícil, talvez para fazer com que aquela pessoa que te ouvia sempre criasse a necessidade da sua existência. Porque senão ela não ia conseguir cuidar do dinheiro dela sozinha. Sim. E eu falava, gente, mas a pessoa tem que entender, entendeu? Entender é tudo. Entender aquela sensação de entendimento, a expansão do cérebro quando você lê uma coisa e fala… faz sentido. É assim. É por isso que as coisas são como são. É por isso que a gente tá nesse estágio. Olha que legal. Você insere a pessoa naquele ecossistema. E a pessoa se sente bem-vinda, não se torna mais uma barreira. Então é isso que eu acho que é muito interessante. Na IVE a gente faz muito isso. Quebrar a barreira da entrada feminina em tecnologia. Em blockchain, que talvez já seja um assunto que esteja mais masculinizado. Por questões sociais tradicionais, às vezes mais gamers são homens, embora existam excelentes gamers mulheres, mas você tem barreiras de entrada. E a gente quer quebrar essas barreiras de entrada em todos os níveis. Curioso, né? Porque quando você fala de todos os pontos que você está falando, desde criadora de conteúdo, criando um conteúdo quase que de entrada para o mercado financeiro, né? De educação. Você acha que você seria o público do seu próprio conteúdo antes de você entrar na instituição financeira? É exatamente isso que eu buscava ser todos os dias. Até porque eu falo que ser do interior do Brasil, eu nasci em Uberlândia, fui praticamente vivi a vida toda lá, né, praticamente. Depois mudei para São Paulo, mas fiz alguns intercâmbios ao longo do caminho. Mas ter essa conexão constante com a minha origem, morando em São Paulo, dentro de uma bolha financeira, me fazia perceber que ao sair daquele ecossistema e voltar para o lugar de onde eu vim, as pessoas não sabiam nada do que eu estava vivendo. As pessoas não entendiam nada do que eu estava falando. Então, como é que eu aproximava, talvez, o meu assunto do ambiente de trabalho com a minha irmã, que tem mais ou menos a minha idade. Ou com os meus amigos que continuaram naquela cidade. Seus vizinhos. Ou com outras pessoas. Então, era exatamente isso. Como é que eu crio alguma comunicação, uma ponte entre pessoas e o que elas precisam aprender, porque educação financeira não devia ser uma opção, devia ser uma obrigatoriedade. Sim. Então até hoje é legal, porque eu vejo alguns projetos de lei, assim, tenho acompanhado o surgimento dessa votação, né, dessa pauta de entrada de educação financeira até em escolas públicas, ou educação financeira infantil, é super necessário. Por exemplo, alguém te ensinou a investir seu dinheiro quando você era criança? De jeito nenhum. Era muito distante. Nem a mim, viu? E até curioso, porque mesmo depois que eu virei sócia de um grande grupo financeiro no Brasil, o dinheiro da minha mãe sempre esteve em poupança. Meu pai sempre investiu em imóvel. Então, por mais que eu fosse um ponto de entrada ou de conexão entre os dois mundos, a gente vive também num país com muita herança cultural baseada em traumas voltados à história monetária. Voltados à nossa bagagem, né? Então, superinflação, vários planos econômicos, confisco da poupança. Entra a eleição no Brasil, meu pai me liga. Você já tirou seu dinheiro do banco? Não, porque assim, né? Você sabe que aqui as coisas são meio complicadas. Eu falo, calma. Coisas que ele viveu, você não viveu, né? Historicamente falando, mas você tem a informação, né? Exatamente. E muita gente, né? O Brasil, ele é um país com uma bagagem histórica complicada, de colonização. Então, é difícil mesmo você criar essa noção do valor daquilo que você produz. Mas eu entendo porque uma pessoa acha que só comprar um imóvel, por exemplo, é uma forma de você maximizar patrimônio ao longo do tempo. Porque amanhã, se o real não existe mais, entra uma nova moeda, aquele pedaço de terra é meu. Sim, você Faz vê sentido. fisicamente, né? Eu acho que é parecido, só que de outra forma, né? Com a propriedade de um ativo digital que você fala, eu comprei, é meu, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco quando a gente fala de blockchain, NFT e tudo mais, né? Mas uma curiosidade que eu tenho, eu acho assim, eu gosto muito de falar sobre timing nos negócios, né? Tem um
uma incubadora nos Estados Unidos chamada Idea Lab, que incubou mais de 200 startups lá ao longo de 20 anos, né, no Vale. E o fundador dela fala assim que de tudo que eles analisaram entre startups que deram certo ou errado, timing era o fator número 1 pro negócio dar certo. Acho curioso isso. Onde que eu quero chegar? Você acha que essa consciência da necessidade de educação financeira desde as crianças e tudo mais tem uma participação de vocês, né, que participaram dessa onda dos criadores de conteúdo de educação financeira que cresceram principalmente por conta das redes sociais, dos formatos novos de vídeo e tal, YouTube também, que não só você, mas outros nomes, né, dos últimos anos que surgiram e cresceram, vocês acham que vocês têm um papel nisso? Eu adoro essa frase e eu super concordo com ela, sabe por quê? Porque às vezes você olha para o passado, para grandes gênios, e às vezes você escuta falar assim, essa pessoa era à frente do seu tempo. Ela pensava coisas que hoje são totalmente aplicadas na nossa rotina, mas que no timing da existência dela era algo totalmente aleatório. Uhum. Não quer dizer que O mercado não estava pronto para aquilo. a sociedade não estava pronta para aceitar aquilo. Qualquer coisa, assim. Então, desde produtos até serviços ou formas de consumo, né? Se você falasse, talvez, para alguma pessoa que fosse dona de uma grande companhia como a Kodak, por exemplo, que ela precisava revolucionar o seu formato de lidar com fotografia e parar de fazer máquina de fotografia física e investir no digital, ela te chamaria de louco, porque foi isso que aconteceu, inclusive. Sim. A Kodak perdeu fortunas de valor de mercado porque ela não se revolucionou. Da mesma forma como isso acontece com outras marcas, como a BlackBerry, em Sim. relação ao iPhone, que trouxe a tecnologia do touch. Então, timing é importante, mas o timing ele vem também com essa aceitação da sociedade sobre o produto ou o comportamento que está sendo criado. Então, acho que é uma outra variável para se levar em consideração. Não só do produto em si, sabe? Exato, não. E o que eu vejo é, os grandes creators de conteúdo como você no mercado financeiro vieram no momento do crescimento do mercado financeiro em si em relação a investidores na bolsa, um cenário macroeconômico favorável, e aí a demanda com a necessidade se juntaram e aí vocês cresceram muito, né? Porque se não tivesse a demanda, vocês não iam crescer com esse conteúdo, né? Exato. E você sabe que eu sou muito defensora do conteúdo gratuito. Uhum. Porque, igual você falou, o aumento da demanda, ele justifica a oferta de um determinado produto ou serviço. O que eu quero dizer com isso? Você tem um país, né, como o Brasil, que tem 210 milhões de habitantes e 5 milhões de CPFs registrados na Bolsa. Cadê essas pessoas? Sim. Qualquer empresa que queira entrar no ramo financeiro entende o oceano azul de oportunidade que ela tem ali na conquista de clientes, principalmente daqueles dentro do universo financeiro, para se retirar de instituições bancárias, por exemplo, que oferecem serviços bancários, que não necessariamente são serviços financeiros, e pode criar um novo negócio, criar um novo nicho. A barreira de entrada pode ser muito alta porque você precisa de um investimento muito alto para criar um negócio dentro desse ecossistema. Mas não quer dizer que você não pode ter uma oportunidade gigante de atingir uma parcela da população que está desassistida em larguíssima escala. Né? Então, tem muita coisa ainda para melhorar. E aí, eu falo do conteúdo gratuito por uma razão específica. Se eu quiser aprender qualquer coisa, hoje eu jogo na internet, eu acho. Uhum. Pode ser que eu não aprenda com um masterclass do assunto, mas eu vou aprender, vou começar do zero. Sim. Né? Sim. Mas eu vou aprender. Então, acho que essa coisa da geração do conteúdo também, ela vem com esse nascimento da curiosidade, da evolução das pessoas em quererem aprender sobre o assunto, mas principalmente porque o ecossistema também deixa com que essas pessoas busquem por esse tipo de informação. Acho que a gente evoluiu, né? As nossas gerações, assim, elas evoluem nesse consumo de conhecimento e principalmente no interesse. Hoje eu acho que todo mundo quer ter uma qualidade de vida legal, as pessoas começam a ganhar dinheiro, elas não querem perder tudo, ou querem se programar para uma aposentadoria, ou para se sentirem bem em um determinado momento de vida, trabalhar de qualquer lugar. A pandemia me impactou muito nesse ponto. Falei pra Débora, nossa amiga em comum, hoje no almoço, falei, olha, nunca mais eu quero deixar de ter qualidade de vida. Essa coisa de ficar 16 horas no escritório, como já fiquei, não é mais pra mim. Não quero mais. Você começou nesse mundo, né? Comecei assim.
E na pandemia, uma curiosidade, na pandemia, você sentiu o aumento da demanda de conteúdo? Porque o que aconteceu na hora que tudo parou, né? A gente vê um crescimento de consumo de conteúdo digital, porque estava todo mundo confinado, então você vê crescimento de consumo no YouTube, crescimento dos podcasts mainstream. Então você sentiu essa demanda aumentando? Total. E digo mais, eu ouso dizer que não é só o consumo do conteúdo digital. Mas a pandemia e a implementação da tecnologia, por causa dela, né, a evolução da Acelerado. implementação da tecnologia por causa da pandemia, ela modificou o processo de aprendizado das gerações mais novas. Uhum. E isso é muito curioso, porque como que é o sistema educacional do mundo? Desde que a gente se entende por gente ou desde que a humanidade praticamente existe? Você coloca um monte de gente numa sala de aula, tem um professor lá na frente, todo mundo sentado, papel e caneta na mão, professor que manda, você fica calado e anota aí, aprende e faz prova, Sim. né? Então, Sim. processo de aprendizado. Mas não é só assim que você aprende qualquer coisa na vida. Não é só passando a sua vida dentro de uma sala de aula ou com um professor presencialmente ali te ensinando alguma coisa. Sim. Então, acho que vem muito sobre esse processo também da reinvenção do sistema educacional e como as pessoas aceitam ser ensinadas sobre determinados assuntos. Se eu não tenho educação financeira na escola, eu vou procurar na internet. Se eu achei o vídeo de uma pessoa que conseguiu me explicar uma coisa que eu nunca consegui entender, eu vou ficar fiel a ela, porque dali pra frente eu vou querer aprender um monte de outras coisas. E talvez essa pessoa seja exatamente essa ponte para me conectar com o universo. Seja para eu começar um trabalho naquele lugar, ou seja para eu me auto-beneficiar em alguma coisa. Eu acho legal você falar isso, porque eu vejo o conteúdo gratuito que você defende como o topo do funil Exato. de um processo. Então tem a massa que vai querer estudar ou querer saber algo sobre aquilo, e depois ele vai descendo e aprofundando para conteúdos pagos, ou quem quiser estudar, sei lá, ir para uma faculdade, fazer uma pós, e por aí vai, e aprofundando, né? Agora, você sente também a demanda em torno de uma comunidade que você criou, e essa demanda das pessoas, né, em cima do seu nome e tudo mais, as pessoas te procurando cada vez mais, e pedindo, né, pela Ana, assim, do tipo, eu quero saber isso, quero saber aquilo, direct, enfim, exposição na rua. Você sente diferença? Sim, desde que o projeto de educação que eu tocava, ele acabou, eu vejo que, vez ou outra, algumas pessoas me descobrem. Né? Então é tipo, nossa, eu tava te procurando, o que aconteceu com o seu canal? Nunca mais te achei. E é até curioso, porque eu coloquei meu nome no Google, assim, aí sempre fica aparecendo, o que aconteceu? Onde está? O que aconteceu com esse canal? Que Cadê? fim levou? Chega, eu falo que são os órfãos do projeto que eu tinha, né? E vez ou outra eu recebo uma mensagem, pô, me ajuda aqui nesse negócio, um case da Americanas, me ajuda com isso, putz, olha a minha previdência, tô me sentindo desassistido com quem tá me atendendo, você pode me ajudar com tal coisa? E eu sempre respondo, agora não posso, mas posso te passar para uma pessoa de confiança, que é onde meu dinheiro também tá, que ainda é dentro desse grupo financeiro, que por mais que eu não esteja mais lá como funcionário, eu acredito bastante na credibilidade, né, de legal atuação isso. deles. Uhum. É verdade, tipo, não é uma tudo ruptura, que eu aprendi foi lá, foi legal. uma super escola, acredito no trabalho, acho que tem algumas coisas para melhorar, mas nenhuma empresa é perfeita. Sim. Mas acho que é isso. Então, sim, as pessoas ainda me procuram. Até engraçado recentemente, mas como eu não tô mais em evidência, né? Não apareço o tempo todo como era antigamente. Esses dias eu peguei um voo e aí uma aeromoça ficava assim: moça, eu te conheço de algum lugar. Eu te conheço de algum lugar. Será que foi do Big Brother? A minha amiga falou isso. Ela falou assim: eu não lembro dela, ela fazia malhação. Entendeu? É isso. Era isso. Não, as pessoas às vezes eu tô andando pela Faria Lima, né? Que é o meu habitat natural. Aí às vezes eu vejo uma pessoa meio que me olhando assim, aí eu falo, gente, você já me conheceu agora, talvez eu não me vê todos os dias, mas em breve você vai me encontrar. Você vai ouvir muito de mim. E para finalizar esse ciclo, né, para falar dos projetos novos, uma curiosidade em tom de brincadeira, mas assim, você passou por um processo de, quando você começou a ter essa exposição, né, em torno de conteúdo e foi crescendo cada vez mais, de pessoas do seu círculo antigo, que viu a sua evolução de carreira e tudo mais, pensar, puxa, a Ana virou blogueira, virou influenciadora, teve coisas do tipo assim? Teve, claro. E até um preconceito pessoal. Do ponto de vista preconceituoso, eu tinha não? reuniões, assim, que eu falava, gente, eu não estudei a vida inteira pra ser blogueira. Eu não posso fazer 40 anos de idade explicando o que é tesouro direto na internet. Por favor, o que eu tô fazendo? E você era sócia do business, né? Exato. Diferente, né? Mas eu entendi, na verdade, que você ser esse topo do funil, ele é tão relevante
para qualquer negócio depois funcionar, porque você vira um formador de opinião. Eu não gosto da palavra influenciador, mas o formador de opinião é uma coisa que eu acredito muito. Porque vem com a autoridade. E era isso que eu sempre busquei. Então, sempre o projeto de educação financeira, né, e virar uma porta-voz de finanças no Brasil, na verdade, ele me estimulou a buscar mais conhecimento. Porque a partir do momento onde eu saí de trás de um computador e do anonimato, eu deixo de ter também a possibilidade de passar um conteúdo errado. Eu não queria passar um conteúdo errado. Eu não tenho mais esse direito de levar uma informação que não é coerente ou que não é correta para a pessoa que consome meu conteúdo. Por exemplo, uma vez a B3 mudou alguns valores nos emolumentos e eu acessei vídeos de pares, né, parceiros, assim, pares de conteúdo online para fazer o meu roteiro. E eu mandei para um dos diretores na época, para o chefe de mesa de operações, e falei: olha, você pode só bater o olho aqui e validar esse roteiro que eu tô indo gravar aqui daqui 20 minutos, eu vou subir no meu canal do YouTube. Ele me ligou e falou assim: tá tudo errado, de onde você tirou isso? Eu falei: uai, tirei do YouTube aqui, ó, desse vídeo, desse outro. Ele falou: tá tudo errado, você pode falar agora? Eu falei: posso. Aí ele sentou comigo, ligou na B3, me ajudou a criar o roteiro correto, pra você ver como tem margem de interpretação sobre um documento oficial que tinha sido lançado. Eu tinha lido documento oficial, não tinha entendido nada. Por isso que eu fui ver os vídeos na internet. Porque é uma coisa que eu me sentia mais aproximada. Exatamente. Então, mas olha só que interessante, eu fui validar o roteiro. Eu fiz um outro conteúdo com uma pessoa talvez com muito mais conhecimento do que eu para criar aquela chancela de legitimidade, mas no final do dia, a pessoa que consome meu vídeo, ela não sabe que eu passei por todo esse processo de roteirização, de leitura, de conexão. Pesquisa, validação. E o meu vídeo era muito menos visto do que os outros. Uhum. Então, você tem também esse choque de informação no final do dia, né? Porque se eu sento com você depois pra tomar um café e falar assim: ah, você viu o que aconteceu com os emolumentos da B3? Vai falar: eu vi, aconteceu isso, isso e aquilo. Não, mas não é isso, não. Eu li outra coisa, eu ouvi outra coisa. Quem tá certo? Ah, não, o meu influenciador tem mais seguidores, ele tá certo. Então, não necessariamente. Então você quer dizer que essas margens de interpretação que um documento oficial permite, ele implica em cada um com seu repertório vai interpretar de uma forma, só que isso gera muita responsabilidade de como você vai influenciar toda a sua audiência. E o que eu quero dizer com isso também é que talvez alguns influenciadores, né, ou formadores de opinião, eles geraram tanta credibilidade em cima de uma pauta, e a necessidade de novas pautas é sempre constante, que talvez você amplie o seu escopo de atuação sem saber exatamente sobre aquilo que você fala naquele momento. Por isso que esse projeto de educação, né, e conteúdo, ele me trouxe essa necessidade constante de evolução em conhecimento. Porque eu nunca queria ser essa pessoa. Depois que eu descobrisse que um conteúdo que eu passei estava incorreto, ou que ele trouxesse uma margem de interpretação errada, às vezes eu via algum conteúdo online e eu mandava uma mensagem para a pessoa e falava: olha, isso aqui não é bem assim. Não vai me falar que fundo imobiliário tem liquidez diária. Porque não tem. Mas aquilo vai vender o seu relatório. Aquilo vai fazer o seu vídeo ser mais visto. Então, acho que existe também essa questão do conflito de interesse, que é algo que eu nunca quis cair nesse buraco, sabe? Muito legal, né? Quer dizer, então, o que você está falando aqui por trás de um processo, de um vídeo, porque como a sua comunicação está muito ligado a você passar informação de uma forma palatável para quem não é tão especialista, por trás daquela simplicidade da informação tinha muita pesquisa e validação. Ah, muito, sempre. Nossa, até eu lançar um vídeo era bastante coisa. E eu tinha eu fazia questão, né, assim, eu tinha uma regra que era: ninguém vai roteirizar pra mim. Ninguém vai roteirizar pra mim. Era a responsabilidade sobre o que eu tô falando, ela é 100% minha. Então, se caiu pra eu falar sobre um assunto que talvez eu não tenha todo o conhecimento, dentro desse grupo financeiro onde eu tava, eu tinha uma possibilidade de conexão com várias frentes diferentes. Então, eu sempre conseguia validar, falar com alguém, mandar pra uma pessoa que era daquela área em específica e colocar aquele conteúdo de pé. Eu até passei por uma experiência uma vez de deixar que outra pessoa roteirizasse um conteúdo pra mim, e depois que o conteúdo foi ao ar, é que eu soube que tinha sido um texto que já tinha saído num canal, né, num veículo de informação digital, e aquilo me incomodou muito. Eu falei: poxa, tá vendo? Eu prefiro barrar aqui, ó, na minha agenda, travar um espaço de horário. Vai dar mais trabalho. E eu mesma fazer, porque também era meu nome, né, meu rosto ali, Sim. a minha fala.
e eu ter certeza sobre a informação que eu tô passando. Isso é algo que eu também decidi levar pra frente. Tanto que no meu livro, que pra quem não conhece se chama Invista Depois de Ler, ele é o primeiro manual básico de investimentos pro cidadão brasileiro, né? Porque desde o que é taxa de juros até como criar sua carteira de investimentos de uma forma super leve. Já vou trazer depois um exemplar pra você de Ela presente chegou pro falando, seu time aqui. ela chegou falando, puxa, ela viu o estúdio, que era legal, puxa, devia ter trazido o livro. Sempre esqueço. Sempre esqueço. Mas super legal, assim, porque eu queria mesmo, primeiro, me colocar no lugar da pessoa que estava consumindo meu conteúdo, então ter certeza de que aquele conteúdo estava vindo de mim, da forma como eu tinha entendido, e também nessa premissa de saber que eu tenho certeza, eu tô assinando embaixo, que aqui o negócio que eu tô te falando é uma coisa que eu sei. E quantos criadores de conteúdo, né, em diversos segmentos, a gente acha que é um roteiro original, mas não, existe uma equipe, e não é que é certo ou errado, né, mas existe isso, né, a pessoa que tá falando em primeira voz, mas na verdade foi roteirizado por um time, né, e muitas vezes até em temas que nem são tão sensíveis, como falar de mercado financeiro, que tem tanta responsabilidade, mas esse é quase o normal quando um criador começa a crescer muito, né? Você começa a ter uma equipe para te ajudar a dar pautas, né? Não, super ajuda. E o negócio, eu também tinha um time, tenho um time, e o negócio não é muito sobre a roteirização. Acho que a ideia de pauta, o marketing, posicionamento, essas coisas, é super legal você ter um time estratégico que vai te ajudar com tudo isso. Mas aquele conteúdo que eu fazia, em primeira onde voz, eu né? falava, eu tinha muita dificuldade de aceitar. Pelo menos revisar, eu revisava. Assim, eu nunca chegava num lugar para gravar um negócio sem ter lido ou sem saber aquilo que eu tava falando. Que veículo de comunicação que isso vai sair? É televisão? É YouTube? Então deixa eu ler, deixa eu validar. E várias vezes encontrava vários erros assim também. Porque às vezes a pessoa ela é boa de marketing, mas ela não tem o conteúdo de finanças. E eu preciso da pessoa do marketing para fazer um copy melhor para mim, por exemplo. Mas desde que eu soubesse sobre a pauta que estava sendo colocada ali. Eu tive uma coluna por quase 2 anos na segunda maior rádio de São Paulo, falando sobre tech e inovação, coluna diária. E toda vez que me chegavam pra mim, falavam, você quer ajuda de roteiro, né? Tem time e tudo mais, né? Eu falei, não, eu quero fazer… Eu vou escrever em primeira pessoa, porque a minha voz não é só informação, mas é o meu tom de voz, inclusive, da forma como eu quero falar, pra soar autêntico, pra conectar com a audiência, né? E é o teu nome, né? Então era a mesma coisa, só que tomava tempo, né? Então eu tinha que blocar tempo, pesquisa, escreve, puta, não tá bom, refaz, né? Então e quem é perfeccionista, que é o meu caso, é um problema isso às vezes, sabe? Não, eu até tinha um time que falava, ó, isso aqui foi que bombou na internet, isso aqui é o que tá no TikTok, isso aqui é o que tá no Instagram, o que a gente faz aqui? Vamos fazer uma conexão com, sei lá, alguns produtos e o Grammys. Aí eu falava, nossa, mas como é que eu vou fazer isso, gente? Pensa aí, então, alguma coisa. Eu vou te falar os produtos, você pensa em quem ganhou os Grammys aí e vê se tem alguma conexão. Aí eu também não sei. Às vezes eu não tava assistindo o que tava trending no momento. Mas era legal porque também acho que você traz… né? Exatamente isso, essa alimentação de conteúdo, sabe? Várias conexões. Agora, eu imagino assim, e de novo, por ter passado por momentos intensos de produção de conteúdo por um bom tempo, é um baita exercício, né? É uma musculatura que você cria de pensar roteiro, criar rápido, que você tá muitos anos fazendo isso diariamente, que foi o seu caso, inclusive, isso depois você vê o efeito colateral positivo, né? Que depois isso te ajuda em muita coisa, né? Sim, e acho que é um pouco da outra pergunta que você trouxe. Você foi sempre assim comunicativa? Então. Não, mas eu me tornei. Então, às vezes eu recebo essa pergunta. Você já fez curso de oratória? Não, eu gravei vídeo. Entrei ao vivo. Na prática. Fui fazer palestra para 10 mil pessoas em inglês, com Michael Phelps entrevistado por mim. Eu vi. Então é tipo, quem me ensinou? Tive que subir e fazer. Né? Nada melhor do que a própria prática mesmo. Mas eu acho assim, sinceramente, eu acho que tem a prática, né? Tem aquela história das 10 mil horas, né? Pra você ficar proficiente em alguma coisa, né? Isso tem no livro do Outliers, Malcolm Gladwell, fantástico livro, né? Falando dos Beatles e tal. Então que a excelência não é por acaso, né? Mas claro que tem um dom, alguma coisa lá latente que depois você descobre e vai polindo, né? Eu quando tava na escola, também eu era aquele cara que era tipo o melhor aluno, mas eu não levantava a mão pra perguntar nada. Morria de vergonha. E eu empreendo há mais de 20 anos, então assim, tive vários negócios. Eu descobri que eu sabia vender e que eu sabia falar, né? E aí você vai polindo isso com o tempo e com a prática, então você vai melhorando nisso, né? Agora, Ana, você, por estar ligado ao mercado financeiro e por você ser, acho que a sua profissão primária é ser curiosa,
né, e investigativa, né? Você estava perto de olhar para criptos, blockchain, e acredito eu que a sua curiosidade te levou para NFT, metaverso, que culminou com o seu projeto que você tem agora, que é Eve NFT, né? Exatamente. Como que foi esse caminho? Nossa, esse caminho ele vem de lá de trás mesmo, assim. Por exemplo, você falou, né, de ser muito curiosa. Sempre fui mesmo. Eu falo que tem curiosidade boa, tem curiosidade ruim. Então, quer dizer, você não tinha de forma nativa a habilidade de comunicação, mas a curiosidade existia. Até onde eu me lembre, comunicação não era meu forte. Era muito disso, assim, sabe? Ficar acuada, ter vergonha de expor a própria opinião, não querer falar na frente das pessoas, depois voltar pra casa e falar, nossa, podia ter falado aquilo, podia ter feito isso, podia ter falado. Hoje em dia, por exemplo, eu entro em reunião e falo, gente, o negócio é o seguinte, é assim que funciona, é assim que eu penso, sabe? Você evolui mesmo, mas acho que isso vem um pouco com a questão da maturidade também com o tempo. Acho que quando a gente é mais novo, a gente tende a criar heróis na nossa cabeça e depois que a gente cresce, a gente percebe que esses heróis também são seres humanos, né? Que são pessoas que passaram pelo que a gente passou, ou que adorariam um convite, ou ouvir um feedback de um funcionário ou de alguém por perto. Depois eu até tenho uma história legal pra te contar sobre isso. Me lembra. Tá bom. Mas voltando pra Eve, é o seguinte, acho que desde que eu decidi sobre qual vestibular eu ia prestar, eu já queria carreiras voltadas para grandes estudos. Então, minha primeira opção era jornalismo. Eu queria ser jornalista, eu achava o máximo você saber falar sobre vários assuntos diferentes, de forma aprofundada, e ter base. Achava aquilo incrível. E eu venho de uma família onde minha mãe foi doutora, pós-doutora. Então, sempre teve muito livro lá em casa. Sempre via ela estudando, Cultura, corrigindo né? prova, aquelas coisas. Eu achava aquilo incrível. E às vezes ver debate. Sabe quando você tem um debate que uma pessoa só estimula o pensamento da outra e aquilo te traz mais conhecimento? Eu queria ser uma pessoa que quando eu falasse, eu estimulasse o pensamento do outro. Então, que profissão que eu podia ter que eu ia fazer isso? Bom, jornalismo era a minha primeira opção. A segunda opção era fazer relações internacionais, porque eu queria entender como o mundo funcionava e porque eu tinha descoberto a profissão de diplomacia, que era basicamente viajar o mundo e ganhar dinheiro pra isso. Eu falava, nossa, isso deve ser maravilhoso, incrível, vou ser diplomata. Eu estudei pra isso. Então, com 16 anos eu comecei a fazer aula de francês, porque era obrigatório ter na prova do Rio Branco na época. Desde criança eu já falava inglês, era uma coisa que na educação que os meus pais me deram sempre foi algo que eles fizeram muita questão. Quando eu formei em francês aos 21 anos, eu comecei a estudar italiano, eu já estava na faculdade, já fazia relações internacionais. Durante a faculdade eu comecei a participar de vários grupos de estudos diferentes, então fui estudar sobre direitos humanos, sobre relativismo cultural, eu entrava em grupo de estudo sobre tudo que existia, até eu fazer um trabalho voluntário do que seria realmente trabalhar dentro de uma profissão diplomática num país em guerra. Nossa. E aí, aquilo me colapsou, porque eu falei, eu não vou dar conta disso, não é isso que eu quero me sentir segura para fazer um trabalho, por mais que ele seja voltado para alguma coisa humanitária. E aí eu lembro que eu voltei para Uberlândia, assim, depois dessa minha experiência, formada, falando 4 idiomas, com várias experiências internacionais e não sabia o que eu fazer. Né? Tipo, vou fazer trabalho voluntário pelo mundo. Aí a minha mãe me falou que se eu, né, claramente, olha, filha, você tá formada, você tem um currículo, você sempre estudou, você fez faculdade federal, sei lá, faz alguma coisa da sua vida aí, porque não vai ficar aqui dentro de casa, né? Se vira. Famoso se vira. É. Eu não tive outra opção a não ser continuar estudando. Entrei no mestrado. E aí, era mais isso, assim. Então, eu identifiquei que seria possível ter uma carreira onde a pesquisa fosse interessante. Mas no Brasil isso não é valorizado. Né? Você receber uma bolsa de mestrado, desculpa, você não sustenta uma família, você não vive, você não viaja, sabe? É difícil, você tem muita dificuldade atrelada daquilo. Então, não é só o sufoco financeiro, é a desvalorização da profissão nacionalmente. E é cultural, E aí eu né? via vários amigos, tipo, às vezes vai ser pesquisador em uma universidade fora, vai pra… É muito difícil também você ser aprovado, você tem que ter nota boa, não pode ter nenhuma reprovação. Mas ao mesmo tempo, você quer trabalhar e você quer estudar, você precisa trabalhar e quer estudar. Como é que você vai ter uma dedicação 100% integral só na sua pesquisa? Então é difícil. Mas eu sempre fui realmente curiosa. O hábito da leitura foi sempre uma coisa que me acompanhou ao longo da minha vida. Ano passado eu li 33 livros.
né? Não, e você chegou aqui, você foi olhando os livros que estão na É a primeira estante aqui coisa que me chama a atrás. atenção. Eu chego em qualquer lugar, eu vejo o que a pessoa lê. O que tem aqui? Deixa eu ver se eu conheço alguma coisa. Já E tem você um faz um livro ali raio-x do repertório que a pessoa tem, né? E é muito legal, assim, porque não só gera assunto, mas é porque eu acho o livro algo extremamente interessante. Quanto tempo uma pessoa demora pra escrever um livro? Eu demorei 2 anos. Você lê um livro, às vezes, em uma semana. E você absorve 2 anos de trabalho em uma semana e te enriquece muito. É isso. E eu também sou. Então eu adoro. E eu sou super defensora das sagas, da fantasia, porque isso estimula a sua cabeça, isso estimula a sua mente, o que você pode pensar. O que essa pessoa inventou? Por exemplo, quando eu li Tolkien, que foi quem escreveu O Senhor dos Anéis, né? Toda aquela saga, acho que eu tinha uns 18 anos. Eu falava, gente, como esse cara criou um alfabeto? Mas o que é isso? Essa pessoa é uma criou construção outro de universo. mundo O que tá intensa. acontecendo aqui? Então, como que uma mente funciona? Então, realmente, sempre fui extremamente curiosa. E agora a gente rodou pra caramba aqui nesse assunto, né? Mas pra chegar na Ivy. Porque quando eu ouvi falar sobre NFT pela primeira vez, eu não entendi nada. Falei, esse negócio aí é um hype do momento. Esse negócio aí, ó, criptoativo, Bitcoin, eu tentava entender. Né? Na minha faculdade, depois que eu desisti de diplomacia, eu segui para estudar política monetária internacionalmente. Meu mestrado foi sobre política monetária comparada, Estados Unidos e Brasil pós-crise financeira de 2008. E entrei no mercado financeiro. Então eu já entendia como o mundo funcionava. Por que existe dinheiro? Por que o dólar é forte? Por que a gente faz transação comercial? Por que o Brasil tem essa balança comercial? Por que exporta commodity? Por que os Estados Unidos é essa grande potência? O que a China tá fazendo? Eu aprendi a ter uma visão de mundo para trazer essas discussões para a mesa. E eu gostava, achava incrível saber sobre tudo aquilo e não ser só a pessoa pragmática, a pessoa que sabe fazer conta, né? E aí cheguei nesse universo de NFT falando, não tô entendendo nada. Que é isso? Como assim? Você aplica um blockchain, um código de tecnologia para um item que pode ser colecionável? Não, coleciona na física. E os primeiros cases, eles estavam muito… E aí quando falam de hype, é porque também os primeiros cases estavam muito ligados a colecionáveis, estavam muito ligados a escassez, a arte, não é? E aí as pessoas ficavam mais difícil de entender o valor daquilo mesmo, do ativo digital de uma arte, por exemplo, né? Exatamente. Que não é a única aplicação e de longe não é a única aplicação. Eu acho que o jeito mais interessante que eu aprendi foi primeiro na prática, porque aí eu fui numa exposição de arte fora do Brasil e ela estava 100% dividida entre NFTs e obras de arte analógicas. E eu vi que pessoas de uma determinada idade entravam na exposição e iam direto para a parte analógica. Eu, por exemplo, adoro ver quadro. Um quadro, né? Só tem um. E as pessoas de uma faixa etária bem mais nova do que eu, que iam direto para essa parte digital. E eu falava, bom, como que eu posso entender o que está acontecendo aqui? Porque eu acho que muitas pessoas, principalmente que fazem parte do nosso círculo, né? Eu não sei qual que é o desvio padrão de idade das pessoas com quem você se relaciona, mas eu tenho um irmão que é 7 anos mais novo do que eu. É diferente. Quando eu nasci, em 1991, a tecnologia ela era muito pouco aplicada. Foi muito pouco aplicada na minha infância. Eu fui ter um computador na minha casa em 1995, com internet de escada. Eu lembro de ouvir o que era aquele barulhinho da internet de escada. Sim. Aquela coisa, demorava, caía. Não atende o telefone. Ninguém mexe no telefone que cai a internet. Mas eu fui ter acesso a um computador nos anos 2000. Quem nasce nos anos 2000 já tem 23 anos de idade. Sim. As pessoas, elas têm tecnologia inserida na vida delas desde a existência delas. Então, é muito diferente essa concepção também sobre a realidade. Se eu desligo o telefone e deixo ele quieto, eu não tô conectada. Eu tô vivendo a minha vida real. Não necessariamente. Meu perfil no Instagram continua online. Se a pessoa me manda uma mensagem, depois eu posso simplesmente entrar lá e responder. Para as novas gerações, não existe essa distinção do real e do digital. E eu percebi que no Brasil as NFTs elas fizeram um barulho muito grande porque elas vieram predecessoras ao Bitcoin, né, a moeda digital. Só que lá fora, os itens colecionáveis eles se tornaram necessários dentro do blockchain antes de surgirem várias outras moedas que depois viraram muito conhecidas, assim, sabe? Toda essa grande, com todo esse alarde. E isso é muito interessante de perceber, porque a partir do momento em que você cria uma concepção digital sobre qualquer coisa que é analógica,
você só dá um outro tipo de vida para aquele negócio. Uma outra camada de existência. Só que pensa agora diferente. Não é você pegar uma coisa digital que existe no mundo e você criar uma versão digital dela. É você já nascer uma coisa que é digital. Assim, 100%. Tipo, não existe outra possibilidade de você ter esse item colecionável de outra forma. A não ser que o artista queira, por exemplo, te dar uma possibilidade daquilo. Um case que é legal é o Hearst. Ele, enfim, um dos maiores artistas do mundo. Ele deu a possibilidade de uma pessoa comprar um quadro dele analógico ou a versão da NFT. Qual que você pegaria? Eu ficaria com o analógico, tá? Já vou te falar, assim, eu acho que muito. sim, Eu também. ia falar assim, olha, desculpa, eu tenho um Hearst na minha casa, entendeu? Fica aqui. Mas muita gente optou pela versão digital. Por quê? A versão digital também ela é mais difícil de perecer, né? Se eu deixo uma obra do Hearst aqui, mais fácil de você pode ser roubada. Sim, você pode vender também. Pode ser destruída. É muito maluco, assim, mas é uma concepção de percepção. Sim. Né, da detenção do bem e da forma como ele pode ser comercializado futuramente. E o que a Ivy faz com os NFTs? Bom, a Ivy ela nasceu como um grupo de estudo entre várias amigas para entender o que era esse universo de NFT. Então era eu do mercado financeiro tradicional, algumas amigas minhas que são empreendedoras em série, uma outra que é sócia de uma gestora de cripto no Brasil, outra de tecnologia, outra de marketing, eram 10 mulheres. A gente olhava pra cara da outra e falava assim, como que o blockchain entra na sua esfera? Ah, gente, não sei, eu faço marketing. Não, mas na minha esfera entra, veja, eu sou uma cantora. Se eu tokenizo os meus vídeos, eu posso ter uma receita recorrente através do blockchain quando eles são perpassados em outros lugares. Então a gente começou a criar esse grupo de conversa entre várias mulheres, foi assim que surgiu a Ivy. Um coletivo multidisciplinar de mulheres. Era isso. Para discutir NFTs, blockchain e tudo mais. Cada dia na casa de uma. Vamos aqui discutir como é que isso está acontecendo, assim, e muito por causa de uma delas, que é a Cíntia, que é a principal fundadora da Ivy, a Cíntia Lívia. Quem quiser depois conhecer a página da Ivy no Instagram, é Project Ivy, bem legal. Ela olhava para aquilo e ela falava, gente, eu venho de mercado financeiro tradicional, trabalhei num grande banco 16 anos. Eu quero aprender como que o meu modelo de negócio vai ser inserido nessa nova revolução tecnológica. Me ajudem a descobrir, vocês são pessoas que eu confio. E aí a gente começou a entender que a representatividade feminina era muito baixa dentro desse novo ecossistema, mas era uma coisa que tinha acabado de começar. Então, tinha 4% de representatividade feminina no mundo de NFTs entre investidoras e pessoas que colocavam ativos à disposição ali. Então, a gente queria, por exemplo, então tá bom, então vamos comprar aqui uma NFT de alguma artista mulher. Era difícil achar. Era difícil achar uma obra de arte que olhasse para o universo feminino que não fosse de uma forma sexualizada, porque o universo já estava masculino. Então, como que a gente muda isso? Herdava a cultura predominante, vamos dizer assim. Exato, foi basicamente isso. Então, a gente virou, depois disso, uma organização autônoma descentralizada, porque a gente criou os nossos próprios tokens de governança. Então, a partir do momento em que as pessoas podem comprar um token para entrar no nosso grupo ou uma NFT da Ivy, elas viram token holders e participam desse grupo. É quase um membership, né? Mas né? Só que o seu ingresso é uma NFT, como vai ser no Coachella hoje, por exemplo, que é um dos maiores festivais de música do mundo. Como tem um restaurante do Gary Vee em Nova York, que você compra um membership que é uma NFT, e você tem direito a experiências especiais no restaurante, menus especiais, é bem legal isso, né? Exato. E a tangibilização de você unir o físico e o digital e dar valor também de outras formas, que não é só de você ter itens colecionáveis ou artes e tudo mais, né? É exatamente essa questão de ser um clube. Eu acho que talvez essa seja uma das formas mais simples de entender como uma NFT funciona. Porque você compra uma NFT… E eu compro uma NFT e você também. Nós dois compramos uma NFT da Ivy aqui. Nós dois agora estamos dentro desse mesmo grupo. A gente vai ter acesso a conteúdos, a conversas, a palestras, a eventos, a ingressos de coisas que as pessoas que não compram NFT não vão ter. Exato. É basicamente isso. Nós agora pertencemos ao mesmo grupo. Nós somos token holders da Ivy. E isso a gente viu na feira de NFT em Nova York ano passado. Você pode ir na feira, mas se você for detentor da NFT X do Gary Vee, você entra numa sala lá, conversa com ele, Tem uma entendeu? experiência. Simples assim. Sim. Quanto custa uma NFT hoje que te coloca em acesso com o Gary Vee? Uma fortuna. Mas quanto você pagaria hoje por uma mentoria com um dos caras que é o maior expoente quando o assunto é esse? Nem tem. Exato. Pode querer comprar, não vai achar.
E se tiver dinheiro, você tem escassez do item também para você ter acesso, né? Exatamente. E aí, essa coisa de você comprar uma NFT, que é o seu ingresso para entrada de um determinado grupo, ele vem então como uma representatividade de uma imagem, né? No nosso Sim. caso da Eve, é sempre uma representatividade feminina, uma imagem de uma mulher. E depois você pode vender. Eu tenho 6 tokens da Eve, por exemplo. Eu posso vender um, mercado secundário. Mais gente quer? Tá mais caro. Então, assim vai virando todo esse ecossistema. E tá fechado só para mulheres? Não, de maneira nenhuma. A gente começou com isso. Porque quando a gente viu essa desigualdade de gênero muito grande dentro desse ecossistema, o grupo ele veio para melhorar isso. Então, começou com um grupo de mulheres, sempre convidando uma amiga, outra. Cada uma chama 2. Agora cada uma chama 3. A amiga que você trouxe quer trazer mais alguém? Aí vai virando evento. Vai virando um monte de gente. Aí você põe 100 mulheres numa sala. Aí uma fala assim, mas o meu marido quer saber sobre isso. Tem problema? Claro que não. Vamos agora abrir espaço para todo mundo. A ideia era a gente diminuir essa desigualdade. Que legal. Mas a gente não diminui também a desigualdade se a gente não inserir o ecossistema inteiro. A gente não quer ser rival, a gente quer participar em conjunto. Então vem as pessoas que realmente estão interessadas e a ideia é ser mesmo um grupo de fomentação de existência de NFT no mundo. E a IVE já é essa maior organização autônoma descentralizada de mulheres da América Latina. Nós somos 20 mil pessoas. Já 20 mil membros. 20 mil membros, isso mesmo, no masculino. Mas sim, pessoas que fazem essa interação, Caramba. um grupo no Discord, enfim. A gente deve lançar uma coleção de 10 mil NFTs em breve. Muito legal. A gente tem Gary Vee já sabe da nossa existência. É mesmo? Uma coisa maravilhosa. A gente tem muito tema pra falar num segundo episódio, adiante, inclusive por outros motivos. Mas assim, sabe que essa questão que você falou, né? A gente começou com uma organização descentralizada autônoma, uma DAO, né? É formada por mulheres e tal. Eu não vou falar o nome exatamente, mas teve um caso de um grupo, de uma DAO, que foi criada um pouco mais atrás, que pregava também, né, o acesso, né, o conhecimento, né, e a experimentação em relação às organizações descentralizadas e tal. E aí quando eu vi, né, o Instagram da organização, eu falei assim, caramba, mas só tem homem aqui, né? Acho que você sabe o que eu tô falando. Eu falei assim, tá. Aí de repente um dia surgiu, depois de 20 homens, aí todo mundo começou, né, por vaidade, a postar e a colocar a sua NFT no seu avatar do Instagram. Então eu falei, mas cadê as mulheres? Aí depois apareceu uma mulher, né? Então pra você ver como a cultura do mercado de tecnologia, de certa forma, né, ele foi sendo herdado na iniciativa, e eu acho que uma iniciativa como a de vocês é fantástica, inclusive de abrir para homens, né? Mas você sabe que a gente teve a ideia de transformar a IVE numa DAO, deixou de ser um grupo de estudos, transformar uma DAO depois disso. Porque a gente falou, só tem homem branco aqui? Vamos criar aqui a nossa, que só tem mulher, mas tem já uma diversidade racial? Porque não é só mulher branca que tá aqui dentro. Exato. Então vamos transformar isso em uma organização autônoma descentralizada, além de ser só um grupo de estudo, e assim a gente consegue então abrir para o mundo. Esse foi o nosso trigger, o surgimento dessa DAO. E assim a gente conseguiu se então revolucionar. Então você sabe do que eu tô falando. Sei. E também sou. Pra muita gente começou a falar assim, mas tá estranho isso aqui, sabe? Porque você quer falar de modernidade, você quer falar de inovação. E pra falar de modernidade e inovação, se a pauta da diversidade não tiver inserida, não é inovação. Não exatamente. É simplesmente uma transposição de uma cultura existente, antiga, dentro de um formato novo, não é? Exatamente. E por mais que tenha sido um grupo que começou com esse recorte de gênero, como eu disse, realmente somos 10 co-founders mulheres. Mas o grupo já está enorme, a gente aceita todas as pessoas que têm interesse em aprofundar nesses temas. A gente começou agora com algumas jornadas que se chamam EVE Academy. Então o EVE Academy traz essa necessidade de uma imersão, é um final de semana, um dia no final de semana, onde você só fala de Web 3.0 e como você aplica isso na sua vida. Que legal. Então já está convidado para o próximo. Com certeza, não se esqueça. Não vamos esquecer. Muito legal, Ana. E a Humana, né, que também acho que me parece que vem de um tempinho atrás até da IVE, né, que é uma ONG ligada à diminuição da aumento da diversidade, diminuição da não equidade, né? Como que surgiu e como que é a sua participação? A Humana foi um grande sonho na minha vida, porque eu fiquei tão frustrada de não conseguir trabalhar com diplomacia quando eu era mais nova. Pelo mesmo motivo da cultura ser também… Não, na época que eu fazia a faculdade de Relações Internacionais, eu era muito voltada para refugiados. Eu estudei muito direitos humanos, era isso, assim, era uma coisa que me chateava, assim, me deixava intrigada, porque
Eu achava que, primeiro, o refugiado era uma coisa negativa. Essa pessoa está entrando aqui no meu país. Depois eu fui entender que, na verdade, são pessoas que buscam refúgio em outros lugares por algum acontecimento político que é totalmente externo à vida delas. Elas são obrigadas a abandonar as próprias casas. E não são pessoas aleatórias, né? Nenhuma pessoa é aleatória, todo mundo é ser humano. Mas pensa o que é você ser um advogado e precisar abandonar sua casa, sua família, ou um professor, um engenheiro. São pessoas que fizeram faculdade como a gente. O Brasil entra em guerra, você tem que sair correndo, entendeu? E vá para algum lugar que pode te aceitar. E eu tenho um super amigo que vem do mercado privado também, que ele largou um emprego numa das maiores empresas do mundo e foi criar um projeto social, uma ONG, chama Refúgio. Super interessante o projeto dele, onde ele interioriza refugiados venezuelanos no Brasil. É só isso que ele faz. Caramba. E como que você interioriza uma família? Você dá um emprego, você dá a possibilidade de uma casa. A pessoa, ela vem trabalhar, ela sabe fazer alguma coisa. Ela não precisa ficar jogada na rua, sem fazer nada, sempre pedindo ajuda. Porque aí você cria uma necessidade de assistencialismo que no final do dia não funciona. Com a Humana, eu estava dentro desse grupo financeiro, veio a pandemia, aquilo me chocava muito. E eu estava aprendendo sobre a necessidade de levar autonomia financeira para as mulheres, que foi aquilo que a gente falou aqui no começo da nossa conversa. Então eu pensei em criar um projeto onde eu olhasse para a autonomia financeira de mulheres em situação de vulnerabilidade. Esse era o meu escopo inicial. Quando eu conversei com uma amiga minha que já fazia mestrado em desigualdade de gênero, ela me falou, não adianta nada você levar uma autonomia financeira para uma mulher que não tem autonomia psicológica ou intelectual para lidar com aquilo. E aí eu fui conversar com uma amiga minha, Nina Silva, inclusive uma mulher negra, considerada uma das mais disruptivas do mundo. Nossa sócia Naive também. A Nina está inserida na minha vida em várias formas. E eu contei para ela a ideia da Humana. E a primeira coisa que ela me falou não foi nem um elogio. Ela falou, ai, mais uma pessoa com a síndrome do branco Salvador. Nossa, Ai, veio o a que é crítica. isso? O que é isso? Porque às vezes você quer ajudar e você invade um espaço. E aí eu comecei a Na ler melhor das várias intenções. coisas. Você nem sabe, às vezes a sua ajuda ela atrapalha. Por mais que você queira realmente ajudar. E aí foi quando eu li de Jamila Ribeiro, Lugar de Fala. Foi quando eu comecei a ler Conceição Evaristo. Foi quando eu fui ler Lélia Gonzalez. Foi quando eu fui ler Simone de Beauvoir, que eu nunca tinha lido, embora Sartre seja o meu filósofo preferido, que era o marido dela. E eu entendi o que seria aquilo. Então, a Humana, ela nasceu na pandemia pra gente atuar com mulheres em situação de vulnerabilidade no Brasil sem assistencialismo. O que você quer ser? Eu quero ser manicure, eu quero ser costureira, eu quero trabalhar numa grande empresa, eu quero ser advogada, eu quero passar num concurso público. Então tá bom. Então eu vou ser uma instituição meio e eu vou te conectar com o seu sonho. O projeto chama Plano de Vida. Ele dura 2 anos. A gente passa por um processo de psicopedagogia com essas meninas, com coleta de dados, informação, pesquisa. Tem uma psicóloga e 2 pesquisadoras independentes que atuam com a gente. Elas são acompanhadas com esse processo das aulas do projeto Plano de Vida, que é autoral, e depois passam para uma inclusão produtiva. E assim a gente gera dados e mostra, para influenciar a política pública, que tirar mulher de pobreza acaba ou diminui com violência e aumentar o nível de empregabilidade feminina melhora uma economia inteira. E aí é muito legal, porque existe um dado da Oxfam que fala que se você tirar as mulheres do que é chamado de trabalho não remunerado do cuidado, muitas mulheres são mães, você não recebe dinheiro pra ser mãe, né? Pra você criar um filho. Uhum. Às vezes recebe uma mesada do marido, mas você tá inserida economicamente na sociedade. Como? Você injeta 12 trilhões de dólares na economia. Simplesmente por empregar mulheres que podem se tornar chefes de famílias, que podem sair de situações de vulnerabilidade, onde elas nem sabem que aquilo é uma vulnerabilidade, porque não conhece outro lugar, não tem outra referência. Então, é isso que a gente faz na Humana hoje. Nós somos 4 mulheres. Eu fico com essa diretoria de relacionamento com os investidores, eu sou co-founder. Tem uma outra co-founder que também é Ana, que me ajudou na fundação desse projeto e que hoje toca essa vertente de políticas públicas mesmo. Como pesquisadora, ela tem esse contato com as pesquisadoras independentes, geram os relatórios. Temos uma diretora de diversidade, que é uma mulher negra, então ela complementa exatamente esse ponto de vista, que, querendo ou não,
a gente tem de maior privilégio em relação às mulheres que a gente quer impactar. Então, ela mesma se apresenta como uma mulher negra e periférica que tem um lugar de fala do impacto de onde a gente quer chegar. E a gente tem também mais uma pessoa que agora foi até promovida, entrou como estagiária, tá lá com a gente. Porque a empresa social é uma empresa do mesmo jeito. Você precisa de jurídico, você precisa de comunicação, você precisa de comercial, você precisa, né, da parte financeira, E tudo. o mérito faz a pessoa poder crescer. Exatamente. Então, hoje a gente depende de investimentos sociais das empresas que talvez vão até absorver essa mão de obra feminina. E agora a gente está estudando qual que é o melhor modelo de negócio, porque também tem isso, né? Eu tô aprendendo. Se é uma OCIP, se é uma organização de sociedade civil, são coisas diferentes. De quem você quer aceitar recurso. Como que você vai aplicar aquilo? Será que a empresa pode abater imposto de renda e investir em você? Você tem que ter uma determinada chancela organizacional. Não é tipo você ser uma Eireli ou uma limitada. Sim. Tá? Sua ONG é o quê? Estamos crescendo. Então, a conexão com o mercado, tanto para captação, como para eventualmente ter as pessoas que passaram pelo processo de vocês serem empregáveis no mercado, passa, de certa forma, por você. Todo mundo, na posição. verdade. Nós 4 estamos muito em conjunto. Eu fico mais com essa questão de relacionamento com os investidores, porque venho do mercado financeiro tradicional e acabo tendo um pouco mais de contato. Mas não é muito simples, porque falar com detentores de capital, que são em sua maioria homens, sobre a necessidade de investir em projetos de empregabilidade feminina, não é visto como uma problemática. Tem esse desafio também. Então é tipo assim, não, eu prefiro investir em educação. A gente também é um projeto de educação. Não, mas tem algumas aí para pagar uma escola, uma faculdade. Não é isso. Então a pauta, vender essa pauta, quer dizer, na verdade você poderia embalar de outra forma para o mesmo objetivo, mas a pauta específica, quando você fala em inclusão das mulheres no mercado de trabalho e tudo mais, ela tem uma resistência do mercado. Tem uma resistência do mercado, mas essa é a nossa principal pauta. Essa é a bandeira. É aumentar a empregabilidade feminina. E o nosso grande sonho de longo prazo é ser o primeiro fundo de endowment para desigualdade de gênero no Brasil. Então a gente caminha para isso. E até o final do ano que vem a gente quer impactar 30 mil mulheres. O primeiro projeto a gente trabalhou só com mulheres de uma região quilombola da região metropolitana de Belo Horizonte. E agora a gente vai para um grupo de mulheres originárias, mulheres indígenas no sul da Bahia. Muito legal. Ana, com tudo isso que você está falando, você é muito procurada por mulheres empreendedoras, seja para dar mentoria ou para investir em seus negócios, por conta da sua projeção. Vem esse tipo de contato também? Vem muito. Até o meu almoço com a Débora hoje, que é a nossa amiga em comum, vem muito disso. Assim, desde que eu a conheci, eu achei uma pessoa incrível, né? Eu falei, gente, essa mulher, ela é impressionante. Olha isso Força que ela da natureza. fez. É muito interessante, assim. E ela tem um episódio aqui, quem quiser conhecer, é o episódio 81, 5 para trás desse. Então, depois que eu ouvir esse episódio, pode depois conhecer essa amiga em comum que a gente tanto falou ao longo dessa conversa. E eu tive algumas ideias, eu converso com ela, então ela também falou, putz, se eu fosse fazer esse negócio também, você é uma pessoa ela é muito que eu prática. faria. Então, isso existe sim. Até com esse meu momento de pausa, em que eu tô fora do mercado financeiro, uma das coisas que mais me chamam é para falar sobre isso. Carreira feminina dentro do mercado financeiro, ou de empreendedorismo, intraempreendedorismo, que foi o meu projeto, né, de educação financeira. E também muito nessa questão de agora blockchain e a Humana, que também está sendo bem legal ter esse reconhecimento. A gente teve um reconhecimento internacional no final do ano passado, a gente foi para um fórum em Paris. E estamos agora no processo de sermos signatárias do Pacto Global da ONU. Então, sim, o céu é o limite, né? Agora, sabe o que é curioso? Parece que, de novo, né, a gente já tocou nesse assunto um pouco antes, mas o fato desse período de transição que você está vivendo, esse no compete, o nome que for, eu não vou falar o males que vem para bem, não é isso, porque senão parece que o caminho que estava também não é o caso, mas te trouxe muitas portas, né? Muitas oportunidades, né? Eu fico muito surpresa, assim. Eu fiquei assustada no começo. Me deu muita raiva. Eu falei, nossa, 2 anos sem trabalhar com um assunto que eu quero. O mercado vai me esquecer. Né? Eu falei, nossa. E eu sempre considerei um ostracismo na minha carreira. Porque eu entrei no mercado financeiro aos 25 anos. Uhum. Eu tive 6 anos de trabalho.
E assim, você interromper um ciclo de trabalho num auge, num projeto daquele tamanho, que tinha 9 milhões de acessos mensais. Falei, agora? Parece que eu acordei de manhã no dia seguinte e falei, quem sou eu? Perdi um braço. Porque eu deixei de existir numa determinada forma. Era aquilo que eu fazia durante 4 anos ininterruptamente. E não é o fato de não estar mais na mesma empresa, é o fato do no compete, principalmente, de não poder atuar também, né? Não poder atuar e não poder atuar dentro dessa vertente mesmo, de comunicação, sabe? Então, de comunicação financeira, né? Então, veio um pouco disso, mas eu fico super honrada de receber mensagem de gestores, de gente do mercado financeiro inteiro, de órgãos reguladores, pessoas que eu nem sabia que acompanhavam meu trabalho. Então, sim, é super interessante e ver que eu deixei uma marca com o meu nome e não só pela empresa onde eu estava. Sim, pela marca com a empresa que você estava, né? Eu falo que, obviamente, ter saído de lá me fez perder um crachá. Né? Sim. Tem sempre aquelas pessoas que são as suas conexões porque elas querem fazer parte do seu crachá. Sim. Elas querem que você seja um ponto de conexão com aquilo que você representa. Por influência, mas por uma série de coisas. Todo mundo que se manteve na minha vida sem o crachá me trouxe excelentes conexões com projetos também super interessantes que provavelmente eu vou levar pro resto da vida, porque o outro já acabou, já não levo mais. Sim, mas você já passou, né? Você já passou por esse já vale foi. E agora é um outro momento, né? E só uma curiosidade com a tua visão de mercado financeiro, mais a visão do mercado de tecnologia que você está, de certa forma, tangenciando e está inserida. Como que você vê esse cenário? Eu sempre faço essa pergunta porque eu recebo muito empreendedores de tecnologia, muitos C-level founders, investidores de venture capital, inclusive, também. Mas como que você vê o mercado, o cenário macroeconômico impactando as startups, as big techs, né? O encolhimento da liquidez, né, de disponibilidade de capital, com muitas empresas tendo se acostumado àquele dinheiro, não vou falar que é fácil, mas o dinheiro para você crescer a todo custo, independente do teu resultado. Como que a sua análise e quanto tempo você acha que vai durar esse período até ter uma recuperação? Eu acho que o momento macro ele vai ter que ser dividido em 2 frentes, né? Porque você tem o macro mundo, que aí todos os países eles passam pela mesma coisa de recuperação pós-pandemia, com inflação muito alta e necessidade dos bancos centrais, respectivamente, atuarem para conter isso. Lidar com altos níveis de desemprego, porque a gente vê vários layoffs dessas empresas. E que isso se torne uma necessidade ou uma possibilidade das pessoas empreenderem e resolverem problemas. Porque fundar uma startup é isso, né? Sim. Você cria uma empresa que resolve um problema. E eu me lembro de assistir uma palestra da Cristina Junqueira uma vez, muito tempo atrás, há um tempo, aí faz uns 6 anos mais ou menos, 7. Nossa, o Nubank ainda... Nubank era novíssimo, mas assim, a fala da Cristina não impactou tanto porque ela era muito perguntada sobre essa revolução bancária no Brasil e ela falou, gente, vamos lá, né? Todo mundo aqui é brasileiro. No Brasil, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você passa por um monte de perrengue. Tem um monte de coisa que pode melhorar. O trânsito, a forma de comunicação entre os reguladores de trânsito, qualquer coisa, sabe? O elevador que você pega, a comida que você come, a forma como você interage, tudo pode ser melhorado. Tem várias coisas. Às vezes você viaja para um país mais desenvolvido, você vê um negócio e fala, nossa, isso podia existir no Brasil. Então copia e traz, entendeu? Sim. E não tô falando para todo mundo só fazer isso, mas às vezes os momentos de dificuldade, eles trazem uma necessidade de ampliação de visão de mundo que você pode empreender num negócio que às vezes não existe. Né? Eu virei investidora de várias startups também agora, desde que eu tô no meu momento de no compete, e uma delas uma insurtech. E super legal. Então, esse modelo de seguro por demanda. Você tem carro em São Paulo? Eu tenho carro por assinatura. Então, tá vendo? Já mudou, é um modelo de consumo que mudou. Mas veja, as pessoas que possuem carro, que às vezes pagam um seguro anual, um seguro super alto, mas não passa o ano inteiro dirigindo o carro. Às vezes ele sai de uma garagem e entra na outra. Sim. Então, você paga o seguro enquanto você tá andando com ele na rua, entendeu? Ou se você quiser ligar o seguro enquanto ele tá numa garagem desconhecida, enfim, para algum acontecimento que pode fazer com que você precise usar o seu seguro. Mas por que isso não existe ainda? Por que isso não está disseminado? Uma mudança do modelo de quase que um seguro proporcional à demanda do uso do bem. É exatamente isso. Que muda o risco, né? É uma novidade? Não. Já existe em outros lugares? Existe. Existe no Brasil? Não. Então vamos implementar. Essa startup, inclusive, passou no sandbox da SUSEP. Super legal, estão fazendo um excelente trabalho. Então acho que vai um pouco disso, né? Voltando na sua pergunta. Você tem um macro mundo e aí você tem um macro Brasil, porque o Brasil é um país complicado demais.
qualquer mudança em cenário político também traz uma mudança de expectativa da pessoa em relação ao que vai ser o futuro dela, como que ela vai se programar, como que tudo aquilo vai acontecer. Então, existem muitas dificuldades mesmo, né? Ser brasileiro é muito difícil, mas é um povo muito feliz. Eu falo, quanto mais eu viajo, mais eu amo voltar para casa. Ô, Ana, quando você fala, né, estou investindo em algumas startups nesse período, então tá abrindo essas possibilidades, o modelo, ele é variado do tipo, tem startup que você entra com você tem um equity por conta de você ter, usar seu capital intelectual, tua experiência, ou outras que você entra com imagem, como que é o modelo no geral? Acho que cada uma de um jeito. Como eu conheço muita gente… Tem algumas startups que eu entrei mesmo, né? No caso dessa da Darwin Seguro, super legal. Acho que até recomendo você conhecer o case. E entrei como seed money. Foi uma grande surpresa, assim. Sempre acreditei no modelo do negócio, acreditava na empresa. E hoje eu vejo que tá super bem. Então, trouxe uma rentabilidade já legal. Sem saída, obviamente. Investir em startup, para quem não sabe, é um investimento pouco líquido. Sim. E de muito risco. Alto risco. Mas entrei em outros, assim. Então, algumas outras empresas que eu me tornei sócia, né, dessas startups, às vezes era um pedaço de equity por uma troca de capital intelectual. Ou por uma conexão. Então, criar um plano de negócio de como que eu poderia contribuir para a evolução daquele novo negócio. Para várias empresas foi simplesmente colocar em contato com o mercado de fundos de investimento. Conectar com outros investidores anjo. Então, você me dá um pedaço de equity aqui, eu te ajudo. Ou esse capital intelectual que eu vou te ajudar, então, a levar a sua empresa para um patamar onde ela vai ser adquirida por um grupo. Vamos desenhar isso? Em quanto tempo? Como? Quais são as metas? Como que eu te conecto com outros influenciadores? Como que eu te conecto com as melhores agências hoje do mercado? Ou posso falar do seu produto? Se eu vou falar do seu produto, eu vou ter um pedaço dele. Não precisa me pagar para fazer isso. Porque senão você tem que pagar por uma campanha de marketing. Vamos fazer uma troca? Eu acho que vai muito para essa linha também. É curioso, né? Porque você tem vários capitais. Você tem um capital da experiência de mercado financeiro, você tem um capital de imagem e autoridade, né? Então você tem várias moedas que você pode… E capital financeiro também, você pode aportar dinheiro, né? Então você tem N bolsos diferentes que você pode usar dentro de uma estratégia que pode ajudar uma empresa, né? É que eu levei muito susto, assim, com a rentabilidade de uma delas que deu certo. Deu sorte de iniciante? Acho que não foi sorte, não. Foi mesmo avaliar, assim. As Sim. pessoas que estavam envolvidas, eu acho que esse é um dos pontos principais. Eu sempre ouvia muita gente falar disso. Mas você entende mesmo depois que o negócio sai do papel, sai do PowerPoint. Você fala, gente, as pessoas fizeram o que elas falaram. Tipo, qualquer coisa que esse povo fizer agora vai investir, entendeu? E acho que é muito essa questão do upside mesmo, né? De você entender que para você perpetuar o seu capital… Você tem várias possibilidades. Então, que seja comprando um imóvel, achando que você vai vender lá na frente, ou seja, para ter uma receita, que seja aplicando em ativos do mercado tradicional, ou ativos alternativos, ou mandar para fora do Brasil. Enfim, N possibilidades. Mas alguma que vai fazer sentido para o seu momento de vida, para o risco que você quer colocar, né? Para a liquidez que você está disposto a perder, pelo custo de oportunidade, principalmente, se aquele dinheiro vai fazer falta para você no presente ou não. Ou se der errado, o quanto que isso impacta na sua vida. Acho que isso é muito sério também. Mas quando você para olhar a lista da Forbes, as pessoas mais ricas do mundo são pessoas que fizeram alguma coisa, né? Construíram e quase sempre do zero. Sempre, quase, nunca do nada. Voltamos pro TEDx. Algum lugar. Exatamente. Então, por exemplo, né? Você cria uma empresa de logística, distribuição, Amazon. Você cria uma empresa de tecnologia, Microsoft. Você cria uma empresa de bebida, olhando para o Brasil. Tesla. Você cria alguma coisa, né? Sim. A empresa, ela tem que nascer, né? Ela tem que vir de algum lugar. Porque esse modelo de você só ter o dinheiro individualmente, como era antigamente modelos aristocratas, né? Você tinha dinheiro sem fazer nada. Você nasceu rei. Então, beleza, vai ter dinheiro aí até acontecer uma revolução e acontecer uma redemocratização aqui. E vai passando pelas gerações, né, familiares. É né? um modelo produtivo. Por isso que eu acho que investir em empresas é uma coisa que me deixou muito feliz, assim, de acompanhar, sabe? Mas tem que analisar muitos fatores ali. Não é trivial. É bem complicadinho. Mas o teu treino do mercado financeiro te ajuda muito, né? Agora, né? Então, aí a gente olha de novo, vai conectando os pontinhos, né? Eu vou te fazer uma última pergunta nessa parte profissional, antes da gente virar para outros temas e para a reta final. Eu sei que você não vai poder falar muito, mas o que está no radar para o futuro, do que é possível falar, senão a gente deixa para o episódio para quando você lançar outras coisas, né?
Não, eu posso contar algumas coisas, né? Com certeza a Ivy vai estar no meu futuro daqui para frente. Depois que eu entendi essa revolução tecnológica no tokenomics, né, que é essa nova revolução dos tokens, NFT, criptoativos no geral, os smart contracts, essa aplicação de blockchain em vários níveis de atividades, eu quero que a Ivy faça bastante parte da minha vida, mas quero estar mais ativamente nela. Hoje eu não posso estar tão ativa quanto eu gostaria. Então eu mais participo e estou ali no backstage, mas quero ser mesmo uma voz ativa dentro desse universo de blockchain ainda. Quero voltar a ser uma voz ativa também de educação financeira no Brasil. É uma das coisas que eu mais sinto saudade. Então, ter a relevância nos assuntos. Eu acho que falar de finanças é extremamente relevante. E dividir conhecimento. Então, é algo que eu quero que faça parte da minha vida no futuro também. Mas o meu legado vai ser a humana, com certeza. Então, deixar um rastro de melhoria na sociedade, assim, sabe? Com um trabalho que não é só meu, que tem muita gente envolvida, que precisa de muita gente, principalmente da aceitação de muitas pessoas que são detentoras de capital para a gente fazer isso acontecer. Então, com certeza, a humana é dos meus objetivos mais importantes. O que eu posso falar que vai sair muito brevemente um novo livro, que é só sobre essa nova economia. E tá dentro dos meus planos também fazer um doutorado fora do Brasil aí. Tô nesse processo. Passei em umas faculdades que eu não quero, aí agora tem umas que eu tô querendo, então tô vendo de ficar um tempinho fora. O que pra mim vai trazer agora um custo de oportunidade mais difícil, porque quando eu puder voltar ativa, eu quero estar aqui. Mas vamos ver, eu acho que educação é muito importante, aprender. Mas tudo que você tá falando ou já tá andando ou tá muito já plantado pra nascer, né? Então já tá energia já potencial tá aí pros próximos meses. É muita coisa, né? Mas tem tempo, 24 horas no dia, dorme 8, o resto sobra aí pra você 16. potencializar. E falando sobre isso, e virando a chave do profissional, não, tem um pouco de profissional. Como é que é a sua rotina de produção de conteúdo hoje? Hoje eu não faço produção de conteúdo ativamente, né? Então, eu basicamente divido no meu Instagram pessoal a minha rotina, assim. Um outro projeto que você está participando, como eu já vi, né? Obviamente, eu me mantenho muito conectada com informações de mercado financeiro, que eu adoro dividir. Eu falo, nossa, eu precisava falar sobre isso, mas não posso. Então, não vou falar nada sobre isso, vamos ficar quieta. Mas tem muita coisa que eu acompanho, que eu vejo. O cara não pode fazer nenhum post, né? Uma opinião. Não, então às vezes eu só, sei lá, divido uma reportagem. Reposta, né? De alguma coisa que eu falo, nossa, as pessoas precisam saber sobre isso. Eu queria comentar sobre isso, mas tudo bem, deixa as pessoas saberem sozinhas. Então, mas a minha rotina, no passado, ela era muito voltada para essa possibilidade de captação de pautas com o time, onde eu roteirizava. E eu atendia 17 assuntos diferentes. Caramba. Eu tinha ranqueado aquilo que eu achava que era muito importante. Então, como é que eu fazia isso? Eu falava de fundo de investimento, fundo imobiliário, renda fixa bancária, crédito privado, fundo de investimento, fundo de previdência. Aí vai para um negócio, vai para o outro. Ah, meu Deus, agora aconteceu uma reunião do Banco Central, mudou a pauta. Não tem problema, eu sei o que é. E assim vai. Mas hoje é muito mais leve, assim, sabe? Como eu não tenho essa autorização para falar explicitamente sobre investimentos, eu foco mais nesse lado da curadoria de arte das NFTs, que é o meu principal trabalho na Ivy hoje, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu adoro arte, então tô sempre conectada, vejo o que está sendo lançado, o que a gente vai colocar, né, nos painéis, ver as próprias NFTs que vão ser lançadas, quem são as artistas que a gente pode ajudar a colocar como expoente no mundo. Isso é uma coisa que me deixa super feliz. Além, é claro, dos trabalhos na humana, né? Que é algo bastante demandante, assim. E eu tenho tempo de focar em mim, então tô sempre lendo. Eu adoro ter esse tempo de manhã, de depois de fazer um exercício físico. Eu gosto de acordar cedo. Ter tempo de ler, sabe? Sair do telefone. Você tem uma rotina pra isso? Do tipo, eu faço todo de dia. Manhã atividade física, depois eu vou ler um pouco, e depois eu começo minha sessão de reuniões. Todos os dias. Todos os dias eu leio alguma coisa. Que seja um capítulo de um livro. Eu gosto de intercalar fantasias com romances e… Biografias e livros práticos, e né? livros práticos, exatamente. Agora eu tô lendo um livro gigantesco, uma bíblia, assim, de tokenomics. Gigante. São 67 autores ali que falam sobre regulação e aspectos filosóficos de blockchain. Os coordenadores desse livro são os irmãos Paiva. Super legal. Eduardo e Daniel Paiva, que são brasileiros. E eles olham para essa evolução da regulação de blockchain no Brasil.
Livro físico ou Sempre Kindle? físico. Sempre físico. O que eu mais tenho na minha vida é livro. O dia que você tiver a oportunidade de conhecer a minha casa, você vai ver que o que eu mais tenho A biblioteca é são grande. livros. E eu acho maravilhoso, assim. Eu fui impactada por uma imagem dessa quando eu era criança. E eu falava, gente, olha Eu quero uma biblioteca dessa. pessoa. Então eu acho incrível, assim. Todo dia eu gosto de ler alguma coisa. E todo dia, durante 30 minutos, eu toco violão. Ah, que legal. Que estilo? Clássico. Olha só. Você, é curioso você, né? Uma alma meio velha, com umas Eu coisas de sou só inovação. uma alma velha, assim. Curiosa por coisas novas, mas uma alma velha, com certeza. Ana, quais ferramentas de desenvolvimento pessoal? Mentores, coach, terapia, meditação, que você usa? Esporte, quais são essas ferramentas? Livros, né? Talvez? Não, livros, com certeza, uma das minhas principais válvulas de escape. Acho que é muito disso também, né? Você sair de onde você tá e levar sua mente para outro lugar. Mas eu tenho a rotina de meditação também. Eu faço yoga há 7 anos. Então, 2 vezes por semana, pelo menos, eu faço yoga com meditação aprofundada. Agora, até mudei a minha vertente de yoga. Não sei até que ponto você conhece. Eu fazia de um tipo, agora eu tô fazendo de outro. Eu fiquei 1 mês num ashram na Índia, meditando das 5 da manhã às 11 da noite. Então, acho que um pouco eu conheço. Exato. E eu adoro meditar. Acho que o começo é muito difícil. Sim, mas é um músculo. Principalmente porque eu sempre fui uma mente muito ativa. E por como raciocinar era a minha principal válvula de escape, pensar. Essa questão da fluidez, né? Ou da ausência do pensamento ali dentro de uma fluidez necessária. No começo foi muito difícil para mim. Eu dormia na meditação. Sim. Então hoje em dia é uma coisa que eu amo fazer. Eu amo e eu gosto de fazer quando eu acordo. Então eu gosto dessa rotina de acordar e ficar em silêncio. Acordo, faço minha prática de yoga, fico em silêncio, medito, tomo um café da manhã em silêncio, lendo alguma coisa. Geralmente eu gosto de ler poesia. Nesses dias, nas minhas manhãs de silêncio, eu gosto de ler poesia. E aí vou e depois começo o dia. Assim, bem… E aí no final do dia que eu chego em casa, eu vou tocar violão. 30 minutinhos pra ver se dá uma… Porque é difícil, assim, é prática, é pura prática guitarra, também, né? Uhum. Então… não é muito fácil, não. O que você percebe de efeito colateral positivo com a meditação? Quais são? O que você aprendeu que a meditação faz do ponto de vista de… Não é só estar calmo ou tudo mais, mas você já teve momentos que você falou, caramba, aquelas epifanias que acontecem depois de muito tempo praticando diariamente meditação? Já teve isso? Sim. Eu acho que o que mais contribuiu na minha vida foi aprender a ter uma visão holística de situações. Se tirar da figura central de algum acontecimento da sua própria vida e conseguir olhar pelo lado de fora. Acho que essa foi uma das coisas que mais me ajudou. Além de ter me ensinado a ter paciência. Sempre fui super impaciente, ansiosa. A meditação, ela me ajudou, sim, com isso. Aprender a ponderar. E talvez mais na yoga do que na meditação. Eu falo que a yoga, ela me ensinou a ter conforto, aprender a ter conforto em situações desconfortáveis. Sim. Né? Às vezes você faz uma postura nova, você precisa trazer aquela evolução. Tá travado. Então, quando você junta a meditação com essa necessidade de criar conforto em lugares onde você… ou situações onde você não se sente confortável, você passa a ter controle da situação, né? Você não cai no âmbito emocional. Você consegue pensar. É aí que eu quero chegar. E isso é muito legal. Porque tem gente que olha a meditação e fala, não, mas é espiritual, depende do viés que você olha. Tem gente que chega por um caminho, tem gente que chega por outro, mas o que eu percebo, assim, eu tive o primeiro contato por yoga, por uma questão mais espiritualizada, energética, né, mas como eu sou também muito acelerado, empreendedor, aí você é ansioso, impaciente, por conta de ser acelerado, né, enfim. A gente tem uma identidade ligada a estar sempre pensando, e pensando rápido, né, então a gente não consegue ter uma identidade de se enxergar. Não é porque você não para de pensar, mas você cria distância quando você medita. Então você observa na sua tela passando e você começa, olha, isso aqui é isso. Você começa a dar nome, né, ao que está. Eu saio anotando coisa, eu termino de meditar. Às vezes na meditação eu começo a ficar ansiosa porque eu vou lembrando e pensando em coisas que eu falo, eu preciso fazer isso, eu preciso resolver isso. Você vai virando observador. Eu vou acalmando, mas assim, acabou a minha prática, eu tenho um papel perto, assim, tipo, preciso anotar, preciso saber o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, aquilo que eu desenhei, aquilo que veio, porque às vezes é coisa que você não tem tempo de pensar. Exato, e aí o que eu percebo, principalmente quando eu fiquei esse tempo imerso, 1 mês num ashram, acordando 5 da manhã, meditando, fazendo trabalho voluntário o dia inteiro,
que acontece? Como é um músculo, né? Chega um momento que você tem um milímetro de separação de pensamento e emoção. E quando isso acontece, você consegue ter livre-arbítrio. Porque enquanto você não tem essa observação, você não tem livre-arbítrio. Você é pensamento, emoção, ação automático. A gente acha, né, que tem poder sobre nossas ações, mas não é tanto assim. Né? Você vai enviesado por todas essas conexões neurológicas, experiências e tudo mais únicas de cada um. Né? Mas começa a ter isso, e é um músculo. Porque quando você diminui a intensidade da meditação, você vai voltando a ficar cada vez mais material, físico e tenso, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito, assim, faço terapia também, mas Também. não são coisas excludentes, assim. São Acho que ferramentas complementares. Exercício físico sempre. Eu falo que o nosso corpo é nosso templo de existência, né? Cuide disso. Sim. 1 hora por dia, 1 hora Saúde. por dia. O que custa fazer uma caminhada? Um exercício que você goste. Não precisa, né? Essa coisa de ficar só levantando peso, ou fazer corrida. O que faz bem pra cada um. Então, é sempre isso, assim, acordo, treino em jejum todos os dias. Nos dias que eu faço yoga, eu medito e gosto de ficar em silêncio. Legal. Até a hora que eu entro na minha rotina, que aí é essa coisa maluca mesmo. E eu tenho um hábito, que é dia de semana eu não como depois das 8 horas da noite. Isso é poderoso Então você pode também. me chamar pra jantar, assim, às vezes eu vou em evento, coquetel, não deu tempo de comer nada à tarde, mas passou das 8 horas, eu fecho esse templo pra um momento de… Sabe, assim, de prestar atenção, assim. E você faz exercício em jejum, então sua primeira refeição a que horas? Porque vira um jejum intermitente, né? Vira, sim. E aí, nos dias que eu faço yoga, que eu ainda fico em silêncio, que todo esse trâmite, assim, eu faço 16 horas. Eu só vou comer meio-dia. Muito bom. Eu ia perguntar quais os hobbies, mas acho que você já passou um pouco por eles, né? Que tá ligado a tocar violão, fazer exercício, ter a sua rotina, né? De descompressão e tudo mais. Tem mais algo? Não, é muito isso, assim. Leitura, muito? É a leitura que me levou também a ser uma autora, né? Isso é muito legal. Eu assino uma revista que eu adoro também, que me mantém informada. E assino um grupo de leitura. Há uns 5 anos já que eu faço parte de um grupo de leitura. Então, todo mês chega um livro novo lá em casa. Porque eu acho que também tem um pouco disso, né? Eu me conheço, eu entro numa livraria, eu sei exatamente que sessão que eu vou. Uhum. Então, um livro de leitura, esse grupo de estudos, assim, essa leitura, chega coisa nova. Permite me estimula. Descoberta, né? Exato, isso é muito legal. Então, é muito nessa linha. E tocar violão, eu fazia música quando eu era pequena. Eu fiz piano, flauta doce, musicalização. Mas perdi, fazia balé. Fiz balé durante 8 anos. Sempre gostei de música clássica, acho que é super interessante. A alma velha, né, que a gente já falou. Sim. E na pandemia, eu senti tanta necessidade de me conectar com música, assim, que eu acho que é tão interessante. Eu acho violão incrível. É difícil, não é fácil. Instrumento de corda é uma coisa que requer muita habilidade. Você começar a fazer uma coisa depois dos 30 anos de idade não é a mesma facilidade do que quando você faz aos 15, né? Então, tem toda essa coisa de você mesmo aprender novos movimentos. Eu comecei a ficar com dor aqui, ó. E calo, nessa né? musculatura. E o calo nas pontas. Minhas unhas eram enormes, agora eu só posso usar unha curta. Não toca, né? Então, né, às vezes eu falo… não reconheço essa mão. Ana, reta final. Dicas, aquele bate-bola meio tradicional assim, mas vamos lá. Um hábito que te ajuda no dia a dia. A leitura, com certeza. Um livro que você… perguntar um livro que você recomenda é uma heresia, né? Que você pode vir um monte, né? Eu ouvi uma entrevista sua que você deu 3 livros, assim, do mesmo autor. Mas vamos lá, que livro que você recomenda? Não, mas essa aí não vale, porque aí também é muito pra gente falar… sobre só um assunto de tecnologia, né, ou de evolução da sociedade, eu sei exatamente o que você está falando. Mas assim, entrando em livros tocantes, né, tem um livro que eu li de uma escritora que chama Thaí Salise, acho que é assim que fala, né, o nome africano, eu não sei exatamente como que fala o nome dela, mas se chama Adeus Gana. Foi o livro que mais me marcou nos últimos tempos. Assim, toda vez que alguém me pergunta, indica o livro, eu falo, você já leu Adeus Gana? É uma coisa que me tocou, assim. Mas é individual, né? Os livros, eles trazem impactos individualmente. Mas esse é um livro que me impacta muito. E eu gosto muito do Dia do Coringa, que é do Justin Garden, que é o mesmo autor de O Mundo de Sofia. Então, ele é um livro de filosofia. Legal. Te leva para várias dimensões, assim, é bem interessante. O repertório é grande, porque na verdade são livros não óbvios que da maioria que fala.
E é bom, porque a maioria dos podcasts que eu vou, ou nas coisas que eu participo, meio de conversa, as pessoas querem livros mais direcionados mesmo para essas pautas. Mercado financeiro, empreendedorismo, né? E a literatura, ela é magnífica. Sim, ela tá em legal. outros lugares, sabe? Gabriel Garcia Marques, Amor em Tempos de Cólera. Pronto, legal. maravilhoso. Muito bom. Não, e é isso aqui, a gente tá falando de tudo, né? A gente tá falando de meditação, a gente tá falando de business, a gente tá falando de empreendedorismo. Então, assim, aqui é pra ser não óbvio mesmo. E aí, dentro dos conteúdos que você tá consumindo, né? Que dica de podcast, filme ou série, o que vem no seu top of mind do que você tem consumido de legal? Eu gosto muito de filmes, mas eu não sou muito consumidora de conteúdo televisivo, assim. Dificilmente alguma coisa me chama atenção e eu não tenho a sensação de que eu tô perdendo tempo. Por isso que eu sou muito apegada em livro, porque eu sempre acho que eu tô aprendendo mais. Mas tem muitos seriados legais mesmo, tem bastante coisa que eu acho muito interessante. Acho que o meu seriado preferido dos últimos tempos foi The OA. Não sei se você já ouviu falar disso. Eu sei qual que é, mas eu não assisti. Até acho que são 3 temporadas e depois foi cancelado. Eu fico tipo… E não é recente. Nunca vamos saber o que aconteceu. E não é recente, né? Mas é maluco, assim. É bem essas coisas que eu gosto de fazer pensar. Eu fico assistindo, vou vendo… e gosto de saber até que ponto vai a mente humana pra criar, pensar, convencer uma pessoa a produzir, pagar os atores e fazer aquilo acontecer, sabe? Eu falo, gente, o que é isso? Que legal. Da onde veio isso? Foi uma série que mais me impactou, assim, ultimamente, mas eu não tenho muito costume de ver TV. Agora, filme, eu tenho vários filmes preferidos. Eu falo que é muito difícil escolher entre os 3 preferidos. Então, não precisa falar em ordem. Não tem ordem, mas assim, esses 3 filmes me tocaram de formas diferentes. Um é Vanilla Sky. Sim. Com o Tom Cruise e a Penélope Cruz. Pra mim, esse filme ele é fantástico. Foi o filme que eu mais vi na minha vida, mais que Titanic. Olha só. Eu assisti ele 12 vezes. Caramba. As 12 vezes eu choro. Eu fico… O que tá acontecendo? Eu amo esse filme por causa disso. Ele é psicológico, ele te leva pra vários pensamentos. O meu segundo filme preferido, ou não nessa ordem necessariamente, é Her, do Joaquin Phoenix com a Scarlett Johansson. Adoro esse filme também. Acho que ele traz muito sobre novas formas de conexão entre seres humanos. Sim, ele é quase um pré-Black Mirror, assim, né? Ele é quase uma ficção científica, que não é mais. Se você parar pra pensar no que a gente vive hoje. Exato. Por isso que, de novo, só tangenciando o que eu falei em Black Mirror, nem é mais ficção também, agora é realidade, enfim. Exato. E depois Whiplash. Que é assim… Pra mim, é tipo… Qualquer pessoa que me pede indicação de filme, é difícil indicar Vanilla Sky e Her, porque as pessoas acham que você é meio louca. Mas Whiplash é imbatível. Acho que tem uma escala aí. Acho que Vanilla Sky é o mais denso, muito difícil. Denso. Her tá no meio, porque ele tem uma identidade que a gente consegue se conectar por conta dos hábitos e do mundo que a gente vive hoje. E o Whiplash, ele é um… Não, o Whiplash pra mim é assim… O dia que eu vi que tava bom. na Netflix, eu falei, meu Deus, as pessoas precisam assistir isso. Hoje eu não leio. Eu amo esse filme, ele é um filme curto. Ele não é um filme muito longo, ele é um filme curto, os atores são maravilhosos e fala não só sobre música, né, que é muito legal. Porque depois eu só ouvi essa playlist, Caravan, eu escutei depois, assim, um ano inteiro, todos os dias. Que é aquela música final que ele toca, né, na apresentação. Mas não é isso, é a vontade, a lição que você deixa de querer muito é menos sobre música e mais sobre a lição do… Eu sou fissurada nesse filme. Muito bom, Ana, assim, de novo, excelente. Olha, quase vou dizer que são, dentro de 84 episódios, é um compilado de dicas mais, não vou falar eclético, mas mais não óbvio de todos. Um app não óbvio que você usa com frequência. Flow. Olha, de cara. 1/3 dos convidados e convidadas demoram pra vir essa resposta. É o aplicativo que eu mais uso na minha vida. Explica o que ele é e o que ele faz. O Flow, ele é um aplicativo onde você acompanha seu ciclo feminino, assim, basicamente. Tô sempre acompanhando o que tá acontecendo comigo. Muito bom. E uma frase que ou te represente, ou você se identifique muito, ou esteja no topo da sua cabeça. Eu tenho uma frase preferida, que é uma frase do Fernando Pessoa. Na verdade, um heterônimo, que é o Ricardo Reis, que é meu preferido. É uma frase em português de Portugal, então talvez ela não seja tão óbvia no começo, mas ela é minha frase preferida da vida desde os meus 19 anos. Se todo em cada coisa faz o quanto és… Não, eu vou falar de novo, porque agora foi o português de Portugal, ele me deixou confusa. Então eu vou refazer essa frase. É uma frase
do Fernando Pessoa, no heterônimo de Ricardo Reis. Se todo em cada coisa, põe quanto és, no mínimo que fazes. Mas essa é a minha frase preferida, porque ela basicamente se doe por inteiro em qualquer coisa que você fizer na sua vida. Então, se todo em cada coisa, né? Se você tem o átomo em tudo, põe o quanto és. Põe o quanto és, no mínimo que fazes. É que essa frase tá muito presente em você, mas essa frase tem que parar pra digerir. Eu falei que essa é difícil. Tem que parar pra digerir, né? Porque não é aquela frase de para-choque de caminhão, que você bate o olho e você já se identifica, né? E eu gosto muito dela, porque ela remete também um pouco… eu gosto muito de filosofia, né? A gente falou pouco sobre isso, mas eu gosto muito… Eu até cheguei a mencionar que Sartre é meu filósofo preferido, porque ele fala muito sobre o existencialismo. E essa frase do Fernando Pessoa, como o Ricardo Reis, ela é muito disso, né? Você é dono da sua existência. Então faz o quanto és. Seja o quanto és, no mínimo que fazes. Isso pra mim é muito importante. Se tiver uma pauta para um segundo episódio num futuro, onde já tenha acumulado todos os seus novos lançamentos e tudo mais, a pauta, eu coloco essa questão de filosofia para não repetir outras coisas que a gente já falou. Amo. Porque parece que assim, né, a Ana Laura tem que fazer assim, tem que fazer volume. Não serve um episódio, tem que volume 1, volume 2. E não é parte, é volume, porque aí vai mais pra literatura, né? Agora eu tô muito empenhada em estoicismo, então assim… Sim. Só leio sobre isso… Tudo que eu leio de filosofia é isso. Eu sei que não é o teu caso, porque você de fato tem uma profundidade de estudo literário mesmo, né? Mas o estoicismo, ele virou uma moda, né? De certa forma, inclusive no Vale do Silício, né? Entre empreendedores, de falar de Sêneca, né? De citar Marco Aurélio, né? De citar Meditations do Marco Aurélio. Eu tenho lá no meu Kindle, leio e tudo mais. Mas tudo bem, eu tenho minhas buscas também filosóficas e espirituais, né? Mas virou moda para alguns, né? Pra mim não era nem isso, foi essa ruptura que eu tive de carreira. O estoicismo, ele me fez entender muito sobre as fases, né? Você não tem nada, você é as coisas e você deixa de ser em algum momento. Isso pra mim é a lei da impermanência. Exato. Puramente, né? Você não é mais aquela Ana. E aí você entra muito em Heráclito também, né? Porque o rio nunca mais vai ser o mesmo. O mesmo rio nunca mais vai ser o mesmo. Não querendo fazer uma brincadeira, mas é um bom nome, aquela Ana. Você não é mais. Não sou mais. Aquela Ana. Não. A gente muda demais. Ana, queria te agradecer. Esse bate-papo foi incrível. Acho que a gente tocou em tantas coisas diferentes, assim. Falamos muito, hein? Não sei se falamos muito. Pessoal, quanto tempo a gente tá gravando? 1h30. 1h30. 90 minutos intensos. E volume 1, concluindo o volume 1. Volume 2, onde a Ana vai trazer o livro que ela não trouxe, o futuro livro que ela vai lançar, vai falar de todos os projetos, e a gente fala sobre estoicismo e filosofia num próximo episódio. Mas quando acabar, vou mandar uma mensagem pra Débora e falar: Débora, puta, péssima conexão, assim, me arrependi, tô brincando. E não falei tanta coisa. Lembra que numa das falas eu falei: tem uma coisa que eu vou te contar, me lembra? Esquecemos. Vai ficar pro próximo episódio. Fica pro próximo episódio. Que obriga você a voltar. Queria te agradecer, viu? Foi muito bom. Imagina. Eu gosto muito também, assim, acho que essa questão de conexão, de conhecer pessoas, a gente aprende muito ouvindo os outros. Então, acho que aqui eu aprendi um monte de coisa legal. Falar sobre mim mesma me faz aprender sobre as coisas que eu passei, que eu vivo ainda. Então, pra mim também foi uma experiência super interessante. Obrigada pelo espaço. Sabe que pra fechar é interessante? Eu falei isso num outro episódio recente, que é a questão do podcast e pessoas que participam de podcasts, como você também já participou de vários, né, sendo entrevistada. É legal que o repertório de cada entrevistador ou entrevistadora vai tirar a história de um ângulo diferente. É quase uma sessão de terapia para o entrevistado, porque você revisita a sua história por vieses, né, diferentes. Isso é legal, porque eu vi algumas entrevistas suas, algumas são muito pragmáticas, mercado financeiro, e também ao longo da sua história, porque você estava vivendo momentos diferentes da jornada, né? Então, agora é legal porque a gente fala de coisas muito mais amplas, mas depois a gente vai falar de específicos quando você tiver com os projetos no ar também. É isso aí. Então tá bom, gente. Obrigada. Obrigado, Ana. A galera que acompanha até aqui, tenho certeza que tem muita coisa legal. Olha, a sessão de dicas, isso aqui tem que virar um carrossel só disso, com certeza. Tenho certeza que a Ana vai pegar esses cortes também, vai fazer algumas brincadeiras de conteúdo, porque, né, já falando de rotina de conteúdo, ela vai poder pegar essa energia potencial dela acumulada e criar um monte de cortes também. Mas é isso, pessoal. A gente volta na próxima semana e obrigado. Tchau, tchau.